Saudações aos amigos do Podville. Estamos com mais um episódio e hoje é um episódio aula. Mas para mim que vou aprender muito hoje com a nossa convidada. Mas antes de apresentar a nossa convidada, Camila Xavier, queria também agradecer a presença do meu amigo Wilson Mira, que também vai nos ajudar nesse projeto. Tudo bom, Wilson? Olá, todos que nos assistem. Quero dizer, Ivan, Camila, que aqui testemunha isso. É uma honra estar ingressando e estando junto no teu projeto, porque a gente aposta e acredita muito nele. Estamos juntos. Beleza. Então, para não perder tempo, pessoal, estamos aqui com a TV, rádio, internet, Insta. Aprender, porque é um mundo que a gente também está começando a trabalhar, tentar criar conteúdo. E nada melhor do que a Camila para nos ensinar um pouquinho. E a melhor parte, ela não cobrou nada para vir aqui, porque é caríssimo se fosse dar a consultoria. Oi, Camila, tudo bom? Tudo bom, Ivan? Muito obrigada pelo convite. Wilson também aqui nos acompanhando. Que seja aí um podcast bacana para a gente poder tirar dúvidas e compartilhar um pouco de conhecimento. Eu me considero engatinhando, né, nesse universo digital, mas tenho ganhado espaço e isso tem sido muito legal. Como você falou, rádio, TV, então já tive essas oportunidades, mas hoje tenho me aventurado e me apaixonado pelo universo digital mesmo. Sim. Eu até conversei com a Camila antes da gente iniciar, que a gente tem uma proposta, né, Camila, a gente vem falando isso em todo o episódio. Trazer informação, entretenimento, e a proposta do Podville não é polêmicas, cancelamentos. Eu acho que a internet tem muito disso, né? Eu sei que às vezes dá uma audiência maior, mas a gente está procurando fazer algo que agregue conhecimento e que a gente possa ajudar a nossa cidade. Exemplos. Hoje a nossa conversa, a intenção é o quê? Eu vou aprender, pessoas que têm intenção, como é que é trabalhar na internet, como é que funciona. A gente até falou como a internet possibilitou mulheres, que nem a Camila, que às vezes num veículo tradicional teria mais dificuldade. Não, foi lá, encarou e foi para dentro, né? E as mulheres, como uma mulher que hoje, uma menina, adolescente, o que ela faz, né? Nesse sentido é a nossa ideia da conversa hoje, Camila. Então vamos lá, começar nosso tema aí, que é esse mundo digital. Eu acho que a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você tem que falar de algo que você goste. Então não adianta eu anunciar um cliente ou um produto, algo que eu não use. Vai ficar artificial, vai ficar forçado. E, por exemplo, você gosta de leitura, livros, então fale sobre livros. Você gosta de maquiagem, produtos, dicas de beleza e tudo mais, vá por esse nicho, né? O meu começou pela comunicação, onde eu tive uma história na cidade de mais de 10 anos no meio de comunicação, conheci grandes personalidades da cidade e tinha uma característica minha lá de trás que eu sempre, mesmo fazendo rádio, eu usava muito acessório de cabelo, óculos, eu só apresentava programa de óculos e não era comum. Então as pessoas me perguntavam, onde tu comprou esse óculos? Isso há 10 anos atrás. Então já tinha esse apelo de saber onde a gente compra os nossos produtos, essa vontade de querer saber aonde você faz seu cabelo e assim vai. Então automaticamente esse universo onde foi crescendo, porque daí eu fazia programa de rádio, as pessoas ouviam mais a minha voz do que me viam. Daí entrou as redes sociais, entrou o Instagram e outras plataformas, Twitter. Então tudo isso a gente foi também mostrando um pouco as nossas opiniões e se divulgando levemente. Conforme os anos foram passando, isso foi crescendo muito. Mesmo na rádio, tu já tinha essa pegada de mostrar a imagem. Não era só tua voz quando começou as redes sociais. É outra coisa, isso é tão recente. As Twitchcams, né, que a gente fala, exatamente. Né? Então eu iniciei, como eu falei, numa rádio que era muito
à frente, assim. Atlântida. Rádio Atlântida, Grupo RBS na época. Então, eles já tinham esse apelo para puxar pra mídia social. E foi ali que eu também, a partir da minha entrada em 2010 na Atlântida, que eu troquei a faculdade que eu fazia uma faculdade de Educação Física, eu cursava o 3º ano, tranquei e fui estudar multimídia, que já era uma visão lá na frente também, que eu entendi que eu tinha que ser boa não só no rádio, tinha que ser boa na TV, no jornal impresso, e foi ali no Grupo RBS que eu fiz essa minha escola, de ter uma coluna no AN, junto com os meus companheiros de rádio, em estar todos os dias atrás do microfone, entre os 2 programas do Pretinho Básico. Então era um frio na barriga diário, porque na época estava muito forte, né, a programação da Atlântida. O Pretinho foi um fenômeno naquele período. Foi um fenômeno, então eu tinha que entrar entre eles e surpreender, né? A rádio não podia fazer assim, ela tinha que crescer. Então era uma responsa maior, nós estávamos no auge de shows na cidade, então eu tive a oportunidade de conhecer muitos artistas nacionais, até internacionais. Outra experiência muito bacana não só o impresso e o rádio, mas também por 2 anos eu tive um quadro no Jornal do Almoço, onde tive a oportunidade de estar passando pelos terminais de ônibus da cidade, onde nós fazíamos um quadro Desembarque Seu Talento, onde, olhando tantos talentos que sobem e descem e passam por aqueles terminais, e a gente começou com uma simples entrevista perguntando: qual é o seu talento? Aí eu canto, eu danço, eu conto piada. Então tinha todo tipo de talento e a gente resolveu reunir como um ídolos mesmo. Foi lá no Centro Eventos, né? As audições, as pessoas se inscreviam e foram chamados pessoas da parte musical de Joinville, jurados mesmo. E eu fazia aquela parte, como é que tá o coração? E o cara entrava e dali ele era selecionado ou não. Uns saíam tristes, outros saíam chorando. Alegres, né? Tinha gente que saía chorando. Então tinha pai e filho tocando gaita, para um sanfona, né? Então tem outros acordeon, então não sei. Para uns é sanfona, para outros é acordeon, para uns né? E daí tinha esse tipo também multitalentos. Tinha todo tipo de talento, foi muito legal. E aí depois nós gravávamos todos os sábados em um terminal diferente da cidade e através de votos e tudo mais, essas pessoas eram selecionadas. Então ali foi outra experiência, TV, estar atrás da câmera também. Então tudo isso foi quebrando um gelo de certa forma. O que eu sempre falo, quando eu já dei palestra para a turma de jornalismo no IELUSC e falei para eles, eu começo a minha palestra mostrando o meu primeiro vídeo do meu primeiro programa de rádio. E eu não tinha experiência, eu estava extremamente crua, apavorada, né? E para mostrar... Te entendo, Camila. Perfeitamente. Que mal lhe pergunte, Wilson, quantas vezes tu esteve aqui junto no Podville? Né, já acompanhava o projeto com o Ivan, já assistindo ali nos bastidores. Mas daí chega um momento que a gente vem pra frente da... Mas hoje é o primeiro? Hoje é o primeiro. Por isso que eu disse que tu tá testemunhando. Olha, sucesso, tá? Então, olha, não foi por acaso que eu falei isso. Porque eu comecei também gaguejando, com frio na barriga, tendo que ler colinha para poder, né? E hoje eu tenho o raciocínio rápido, porque tudo isso eu fui desenvolvendo com um aprendizado. Óbvio. Mas o frio da barriga, ele é real sempre. Eu sempre falo que quando não tem esse friozinho na barriga é porque você tem que trocar de profissão. Porque o gostoso é você... vão entrar ao vivo, então apertar o botão e sentir aquilo ali. Pô, agora vai. E é isso. Nessas palestras eu digo... nós vamos começar errando, acertando, aprendendo. Eu fui me encontrar depois de 1 ano no rádio para saber quem era a Camila atrás do microfone. E isso tudo é um degrauzinho a cada dia. E ali eu fui pegando gosto por quebrando gelo para essa questão de rede social também. E você que está querendo iniciar, já que a gente está entrando nesse nicho, a gente vai começando do teu jeito, com o que tu tem na tua casa, com o cenário que tu tem, e aos poucos a gente vai evoluindo, e aos poucos tu vai modernizando o negócio, aí tu vai lá, pode fazer um curso de oratória, se tu percebe que não tá conseguindo desenvolver, tem várias formas, né? Eu digo que existe a Camila no dia a dia e a Camila atrás do microfone, né? Aqui eu tô tentando ficar o mais natural possível, porém, no rádio a gente
usa o diafragma, impõe um pouco mais a voz, dá uma encorpada. Cada rádio tem um estilo, rádio pop é um pouco mais rápido, um pouco mais... Acho que até questão de horários, né? Tempo, e tudo faz sentido. Eu já tive a oportunidade de rádios populares, então é mais conversado, é mais gostoso. Tu bate um papo com o teu ouvinte. Tudo cada segmento pede uma personalidade. Então você tem que ser multipersonalidades, assim, para poder se encaixar em todos esses lugares, né? Tentar entender teu público, entender teu espaço, né? E isso não é só na música, né? Acho que no dia a dia a gente também tá sempre... Mas voltando... Tu deu um nó na minha cabeça, porque tu falou em educação física. Sim. Eu sei que essa história já... A gente, quando fala em Camila Xavier, como é que foi a descoberta? Eu já escutei essa história várias vezes, mas assim... tu tava caminhando no shopping, no evento, como é que é? Porque tu tá com 22, 23 anos nessa época? Na época que o rádio aconteceu pra mim... Porque tu tava em educação física? Mas não foi lá. A história com o rádio aconteceu, eu era uma adolescente, eu tinha 13 para 14. Eu estava fazendo umas fotos, eu participava de uma agência de modelos aqui da cidade. Era magérrimo, eu não conhecia o glúten na época. E, enfim, gente, aí eu estava num editorial de fotos e tudo mais, e o dono da revista na época, Haroldo Marinho é o nome dele, ele foi um cara também bem visionário aqui na cidade, assim. Ele sempre trazia uns projetos diferentes pra Joinville. Da rádio também, né? Da televisão. O Haroldo, ele sempre foi envolvido ele tinha a revista Circos, né? Então ele sempre foi envolvido com eventos da cidade e tudo mais. E um dia ele precisou de uma voz feminina para um comercial de rádio. E lá fazendo as fotos, ele falou: "Cá, fala Gas Emotion". Uma simples frase. Eu falei, Gas Emotion. Aí ele falou, já achei a menina pro comercial. E aí, naquele dia, nós fizemos as fotos e depois fomos pra Rádio Transamérica, que hoje é Jovem Pan. Gravei o material e ao longo daquela semana, os clientes começaram a pedir, eu quero a voz daquela menina, aquela voz mais grave, uma voz diferente que tá aí na rádio. 13 e 14. 13 e 14, um bebê, né, praticamente. E ali o pessoal da Transamérica me chamou, a coordenação, e perguntou se eu tinha interesse em gravar, ser freelancer lá na rádio. E eu super topei, porque daí eu falei, opa, que lugar legal, gostei. E eu sempre gostei de música, sempre amei, então eu tava no meu lugar, né? E foi ali que eu larguei as fotos, a vida iniciante de modelo e comecei a me apaixonar pelo rádio. O rádio aconteceu pra mim, na verdade. E os clientes começaram a pedir, eu ia lá, já era freelancer da rádio. Até que um dia, uma casa noturna da cidade, a antiga Mansão Getúlio, que era muito forte na época ainda. Eu peguei o finalzinho dela, assim. Isso. 2005, 2006. Isso, porque foi por esses anos. Eu tenho que cuidar o ano, né? Porque eu casei. Ele pensou... Foi 2005, 2006 não. 2006, foi só 2005, tá? Eu te vi lá na Mansão, lembra? Daí pronto. 2007, né? Bom, vamos voltar ao que interessa. Só pra quebrar o gelo. E daí eu virei voz exclusiva da Mansão. Então eu, com 13 anos, recebi um salário pra ser voz exclusiva de uma casa noturna. Passado esse um ano, Big Bowling de Jaraguá me contratou. Eles me buscavam em Joinville pra eu ir até Jaraguá, na estúdio, gravar os comerciais semanais do Big Bowling de Jaraguá. Aqui, na época, era gigante, era onde traziam os shows nacionais. O Jaraguá não tinha muita opção de casa noturna, então o Big Bowling de Jaraguá era o E as forte. chamadas nas rádios, era a tua voz? Não, eu só podia gravar para aquelas empresas depois. As chamadas do Big Bowling De Jaraguá, era só a minha voz. Exclusividade. E na época da Mansão também, eu não podia gravar para nenhum outro cliente, só para Mansão. Fechadinho. Fechada com eles. Então as pessoas ouviam a minha voz, sabiam que vai rodar o comercial da Mansão. E isso daí cria uma identidade, imagina, da empresa. E isso eu trago muito para os meus clientes hoje. Porque nesse meio digital, tu pode estar com todo mundo, como você pode ser exclusivo. Então, eu opto por ter os poucos, mas os meus fiéis clientes, do que estar com todo mundo, né? Mas no início, rola isso. A gente acaba
fazendo vários clientes para fazer o nome, e depois tu começa a ter o teu cliente, eu quero que você seja exclusiva da minha marca. Então, aí você começa a poder escolher, né, os segmentos. Sim. E as marcas, em regra, eu tô sempre com marcas que eu costumo ser cliente, que eu uso. Então é mais fácil vender. Passar a verdade, né? E são marcas que as pessoas me vêm usando. Então, isso que é o bacana. Elas sabem já quais são os meus acessórios e semijoias. Elas sabem quem é a empresa de óculos que eu trabalho, roupa, cabelo, maquiagem. Então, já se torna uma propaganda automática. Não preciso nem marcar, porque as pessoas já sabem quem são os meus clientes, né? Sim. Isso é uma referência legal, assim, que eu dou de dica. Você ter... selecionar, né, os segmentos e oferecer isso pro teu cliente, essa exclusividade. Isso aí faz uma diferença bem grande. Sim. Já fechei alguns contratos por conta da exclusividade com eles, né? Começando no rádio ali, né? Camila, tu tem o know-how, né, da rádio, de ter, mas a gente vê teu material hoje, ele é muito bom, é sensacional. Esse custo disso, quem grava, quem filma, porque tem um custo também, ou é... Cara, e quando você falou que é muito assim, eu falei, cara, não é nada assim, porque o único investimento que eu fiz foi no meu celular. Eu tenho ring light na minha casa, que eu comprei em uma viagem que eu fiz, e hoje eu uso bastante. Ele ficou por muito tempo parado. Quando eu ia fazer live nas lojas, eu até levava, porque hoje é bem comum as lojas terem, né? Mas daí eu levava cadeira, eu levava a minha estrutura. Então, assim eu fui fazendo meu nome também nessas lojas que eu fazia as lives. Cara, basta só um celular e a vontade de fazer. Eu digo isso, sabe? E a desenvoltura, ela vai vindo. E eu tenho clientes que gostam... Eu tenho clientes grandes. Eu tenho uma que é eu sou contratada da Volkswagen, que é a Delta Veículos. E eles têm equipe para fazer... Maurício Bueno não presta serviço? Presta serviço também. Então, assim, eles têm essa equipe, eles têm agência, mas eles... O meu trabalho, o dono gosta do meu jeito de fazer, que é ir lá com o meu celular e fazer um test drive naquele carro. A gente tem os vídeos que a gente faz com a equipe, mas os vídeos que mais vendem são os mais naturais possíveis, porque passam verdade, né? Quando é uma coisa muitas vezes estruturada... Eu tenho um vídeo no TikTok que deu mais de 1.400.000 visualizações. Foi o único vídeo que eu tava sem ring light, sem filtro, foi o vídeo mais simples que eu fiz. E aí eu comecei a entender o TikTok. Peraí, eu tenho vídeos mais elaborados, que eu preparei cenário, preparei cabelo, maquiagem, unha e tudo mais. E esse aqui, que eu não me preparei nada, que foi só um vídeo meio caseiro, esse foi o que me deu 1 milhão e poucas visualizações. Então, a rede social tá engraçada hoje. As pessoas estão querendo algo mais humanizado do que algo tão... como a gente pode dizer, não é robótico, mas uma coisa... muito automática, muito perfeito. Formal, muita formalidade. Isso, muito, né? Perfeito. O natural, ele passa mais verdade, né? Então, isso eu sinto diferença. Eu tive um susto, né? Quando eu vi a quantidade de como viralizou um vídeo tão simples que eu fiz, e os outros que eu fiz com tanto amor e carinho no sentido de preparação, eles não girou. E os outros, os meus vídeos no TikTok tem 3.000, 4.000 visualizações. Mas, comparado, né? Aí outra coisa, a gente não pode se comparar aos outros. A gente tem que fazer o nosso trabalho e acreditar no nosso potencial. Porque se você for se comparar com os outros, você acaba desistindo ou desanimando. Sim. Então, esse é outro conselho que eu dou pra vocês. Não se comparem. Seja único, seja você, com o seu conteúdo, com a tua verdade. E no TikTok eu vou começar a fazer vídeos assim, largada, porque eu acho que é assim que vou viralizar de vez, assim, lá. Camila, o Ivan ia falando aqui no início, né, que além de estarmos fazendo essa troca aqui, nós estamos aprendendo verdadeiramente, assim, né, nós estamos fazendo aí um retrospecto de 10 anos, 10, 15 anos, né, pela tua carreira e pelo próprio desenvolvimento das tecnologias, das redes sociais. Assim, Camila, como que faz para administrar e ir se adaptando ao longo do tempo? Porque você mencionava para nós que começa lá com 13, 14 anos, sendo gravação de
comercial, a tua voz, com exclusividade, para uma casa noturna, para uma outra casa noturna, daqui a pouco vem a rádio, daí você entra na rádio. Não, você tem que ter redes sociais, e aí já começa, é Twitter, e aí a rádio não é só mais áudio, porque né, pelo que a gente sabe, no rádio, 3 segundos sem falar, fica um tempo enorme, um buraco enorme, mas por outro lado, quando você vai para o vídeo, tu já tem que se preocupar com a imagem, com o corpo inteiro, e aí você está num estúdio e daqui a pouco você está, como falava, num terminal de ônibus, fazendo a gravação com as pessoas que estão ali, né, na sua vida, no seu dia a dia. Como que vai se adaptando? E daqui a pouco é Instagram, é TikTok, e aí tu tem essa sensibilidade de começar com as tuas produções de uma forma mais elaborada, e daí percebe, não, mas espera aí, é mais do que a forma, é o conteúdo, é a entrega. Como que, na tua cabeça, nós estamos falando aí 10, 15 anos, 10 anos atrás, as pessoas tinham WhatsApp, hoje é o meio principal de comunicação. Nós fomos aqui silenciar o celular, estava todo mundo com o celular silenciado já, porque é como as pessoas hoje trabalham. Isso, a maioria dos lugares nos pedem, né, que estejamos com o celular no silencioso. Porém, respondendo a tua pergunta, eu acho que todo mundo tem que ser um pouco surfista nessa hora. Tu tem que surfar a onda do momento. A onda do momento era o TikTok. Eu pensava, pô, mas eu não faço essas dancinhas, esses negócios assim, né? E agora, como eu vou entrar nesse universo? Aí entra aquela dica que eu dei inicial de você falar sobre algo que você usa, que você consome, que você goste. Eu, no TikTok, não entrei com nenhum material de rádio, como foi o contrário no Instagram. Hoje, Instagram também. A gente sabe que eu já fechei com clientes que o cara falou assim, eu tô entre você e uma pessoa que tem 50 mil seguidores. Falei, compra agora. Tu quer que eu compre 50 ou 60? Já compra agora, daí a gente fecha. Aí ele foi lá, olhou todas as informações. O meu público é muito joinvilense. E meu público é muito mulher. Mulher consome e mulher fala pra outra. Então, tu tem que se agarrar o que o meu público é feminino, o que o meu público gosta. Então, eu tenho que escutar o que elas querem, eu tenho que falar do que elas gostam. Então, hoje, tudo é voltado para elas. 90% do meu material. Por quê? Porque esse é o público que vai consumir, que vai falar pro outro, olha que legal, a Camila falou de tal produto ou de tal empresa. Entendeu? Então, eu acho assim, a gente tem que surfar a onda. O TikTok eu tô surfando essa onda aos pouquinhos. E tô ganhando espaço. E sem ter que estar fazendo dancinha. Sem precisar fazer o que os outros fazem. Do meu jeito. Falando de coisas que eu sei do que eu tô falando. E compartilhando coisas que eu gosto. Então eu juntei isso. Eu vou compartilhar com vocês o que eu fiz. Eu fui lá num site chinês e gastei. Falei, vou investir R$200 nesse site aqui. Comprei só bugiganga. E aí chegaram. Eu não sabia nem como usar, né? Falei, e agora? E aí eu resolvi gravar esses vídeos. No caso, eu abrindo e eu consumindo e tal. E, de repente, quando eu vi... Eu pensei, eu gosto de ver as dicas das pessoas. Sim. E eu vou lá no site e compro. Então, eu vou fazer o que eu gosto. Eu olho os outros, agora os outros vão me olhar. Agora eu vou experimentar e vou trazer talvez um produto que eles não conhecem, que tem lá escondidinho e que... eles vão saber que é bom. Eu vou ser sincera. Se funcionar, vou falar. Se não funcionar, não, vou falar que não presta. E foi o que eu fiz. E deu certo. Então, um dos meus vídeos, como eu falei, tá, acho que 1.400.000, quase 1.500.000 de visualizações de um produto lá que nem eu sabia que existia. Sabe? E daí os outros que eu fiz acabaram ganhando um pouco de engajamento por conta desse sucesso desse primeiro vídeo. E é isso. E pelo que eu fiquei sabendo, aí vão ter vídeos que eu vou postar que vão dar lá 1.000 e poucas visualizações e tudo mais. E vão ter outros que, de repente, do nada vai. Mas o negócio era achar assim, eu sempre falo, né? O meu desejo ainda é ou criar alguma coisa que vai pegar. Porque o que dá dinheiro para esse povo, depois que você atinge 100 mil seguidores no TikTok, você começa a ganhar dinheiro ali dentro. Então, a meta das pessoas, o que é? Produzir conteúdo, independente do que tu quer fazer. Mas todo mundo ali, que tá ali, não é só para aparecer, também é para ter um lucro com aquele material. Entendeu? Então, hoje... monetizar. E o que fez a gente ir para esse caminho? A pandemia, que era o que a gente tava conversando antes. Então, eu surfei a onda da Atlântida,
de pegar esse caminho aí e experimentar os 3 veículos. Todos lembramos. Né? E participar dessas plataformas, jornal impresso, TV e rádio. Surfei aquela onda ali, aproveitei o embalo, já fui para uma outra rádio, já ganhei um novo público, que era o público popular. Então ali tu vai fazendo o teu nome e vai ganhando espaço. E aí depois veio o Facebook, ainda era muito forte. Depois a gente migrou para o Instagram, que começou a ganhar espaço. E quando veio a pandemia, o Instagram voou. Então, virou um grande sucesso, né? E começou a se igualar a outras plataformas, trazendo desde dos filtros, agora inclui música, agora tu monta a sequência do produto, tu pode estar mostrando essa caneca, esse microfone e essa água ao mesmo tempo, né? Em sequências. Sim. Então, hoje um vídeo que tu estaria falando ali 1 hora, tu consegue resumir ele em 30 segundos. De uma coisa que tu ia explicar, ou até algo que tu tá montando, né? Então, eu acho que hoje as pessoas querem facilidade. Os meus clientes hoje compram mais visualmente, depois eles vão até a loja, né? Para fazer a compra final. E nós somos assim. Nós nos acostumamos agora a ser assim. Primeiro a gente compra com os olhos. Sim. Aquilo se torna um objeto de desejo e aí você vai até... Daqui a pouco tá preparada para ir pro metaverso, né? Eu já tenho um cliente que já tá trabalhando o metaverso já. Né? Eu não tenho dúvidas do teu preparo para isso, assim. Eu já nem quis entrar no assunto. E eu pensei, né? Eu nem vou me estender aqui, e aí no fim... Esses dias eu não me lembro quem falou que já comprou ou já tava... Já tem gente comprando bolsa, comprando tudo. O quê? Não... Tô vivendo... Até parei, né? Até parei o assunto. É muito além, né? É muito além. Nossa, mas tem empresas que já vendem produtos do metaverso já. Um negócio louco, assim. Sim. Uma bolha enorme, a gente também achava... Eu tento voltar lá pro tempo das cavernas, assim. Os caras se comunicavam através de fumaça, né? Então, assim, hoje a gente tem um aparelho na nossa mão que a gente fala com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo por imagem a qualquer hora do dia. Só facilitou, né? E a tecnologia vem crescendo cada vez mais e eu não duvido de mais nada, assim, porque eu acho que os caras eles cada vez estão indo mais além, né? E a velocidade, assim, ó, o pessoal mais jovem, eles não conseguem entender. Exemplo, eu era de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Sábado à noite, na adolescência, a gente pegava ônibus num local central lá, e tinha 4, 5 opções de baile, né? E aqueles ônibus iam com seus destinos, que nem todo mundo tinha carro na época, né? Tu tinha que torcer pra menina que tu tinha algum interesse. Tá na mesa. Porque tu não tinha como combinar com ela. Não, que ela ia estar naquele baile, porque a primeira função de tu chegar no baile é procurar se aquela moça, por alguma sorte, dos 20%, tava lá. Depois ela queria ficar contigo, né? Mas já era uma coisa iluminada. Isso é inacreditável, eles não conseguem entender que tu não conseguia se comunicar. A gente falou isso hoje, né? Eu e o Wilson, a gente tinha combinado uma coisa no WhatsApp conversando e não deu certo, né? A gente meio que... Ele entendeu de uma forma, eu entendi. E tá tudo certo, né? Não tem problema. Só que... Mas tu imagina naquela época, né? Então, só que eu tô falando... Eu vou dar um exemplo, eu vindo pra cá. Eu utilizei um aplicativo que me trouxe aqui. Mas até então eu ia ter que estar olhando e descendo do carro pra ver qual é o número e tudo mais, pra poder chegar no lugar certo, né? Pegar uma referência. Ou as pessoas que te ouviam, Camila, na rádio, às 9 horas a Camila entra a programação local, aquilo que tu falou, pegava depois do programa de grande audiência da rede e te entregava, tu tinha que manter... Em tal horário, começa o programa da Camila. Tem umas músicas legais, eu gosto da programação dela, eu gosto da voz dela. As pessoas sintonizavam, ouviam, né? Esse programa, as pessoas vão assistir quando quiserem. A gente não faz nem a saudação de quando está sendo gravado, porque o cara pode assistir de madrugada. Boa tarde, boa noite. Exato, porque... E aí tu explicar, né, para essa galera... Não, mas daí você tinha que sentar, esperar para começar... Como assim? Não era streaming? Não podia ver quando quisesse? Né? E é tão assustador, Camila. Tu falaste em Face, né?
Agora era Insta 2019. O Insta... E agora é 2022. E agora... TikTok. E o TikTok virou anos. também uma empresa... Ali não virou só dancinha. Agora mudou muito. Você encontra todo tipo de profissional dando dicas de saúde, de economia, de direitos do consumidor. Então, tem todo tipo de conteúdo ali. Vai do que você procura, né? Então, o meu é uma mescla de... tem muita dica de como trabalhar o digital, de como fazer os vídeos para as redes sociais. Tem várias dicas, conteúdos de outras empresas, de segmentos dos meus clientes que eu tiro ali uma... Eu sempre fui uma pessoa de pegar referência, mas nunca querer fazer igual. Eu acho que a gente tem que ter a nossa essência em tudo que a gente faz. O bonito é quando você tem uma marca registrada que é tua, né? Então, mas é gostoso também quando tu se torna referência para outros. Eu lembro que às vezes eu ia sair de férias e a pessoa que assumia o meu horário usava os meus bordões. E é gostoso, eu não ficava assim incomodada. Pelo contrário, até hoje eu escuto algumas colegas e amigos que usam os meus bordões. E ficou, e eu olho e falo, poxa, eu marquei de alguma forma, meu trabalho marcou e essa pessoa está usando hoje essas frases, esses bordões como uma forma de trabalhar também. Então, assim como algumas outras vozes foram referência para mim, eu também me tornei referência para outras, né? E assim a gente vai espalhando conhecimento. Eu não pude deixar de reparar, a gente estava conversando antes, Camila, e eu tenho muitos amigos de rádio. De rádio, do radinho mesmo, Sim. né? De várias gerações aí. E até hoje estão no mercado, né? Trabalhando na rádio e a rádio, assim... Quem gosta... Quando tu falou rádio antes, brilhou teu olhinho. E esses caras, eles também... quando eles falam desse trabalho deles na rádio... Claro, financeiramente tem que ser viável tudo. Mas a gente vê que tem... E... Eu não sei quanto tempo vai durar, porque vai ter espaço sempre. Sempre diziam que o jornal impresso não terminaria. Sempre eu escutava isso. Quando começou, não, vai ter sempre aquele... Não vai ter. Eu não sei até quando o rádio vai durar dessa forma. Porque assim, no carro é onde hoje eu escuto rádio. No carro, né? E cada vez menos. Porque tem outros meios de... Em casa... Nunca mais liguei um rádio. E as pessoas assistiam, né, TV, viam novela na TV. Hoje, streaming. E as novelas começaram nos rádios também, né? Exatamente. E era todo um imaginário, né? Eu acho que essa magia do rádio, de você poder estar do outro lado e... Quando tu falou que meu olhinho brilha, eu acho que o que me traz mais saudade é porque a magia do rádio é a seguinte. Eu encaro o rádio muito mais do que uma profissão. Eu encaro como uma missão. Porque ali... Essa é a magia do rádio, mudar o dia do teu ouvinte. Às vezes o cara tá num dia... quantas vezes liguei o rádio, tava num dia chateada, ou tava num dia preocupada, e daí liguei o rádio, o locutor do outro lado falou alguma coisa bacana, falou algo legal, positivo, e tocou uma música animada, eu aumentei o som e... então vamos, sabe? Então, eu recebia muito feedback de ouvinte que tinha depressão, que tinha problema, que só conseguia fazer as coisas, as atividades dele daquele dia ouvindo a gente, acompanhando a nossa alegria ou uma frase. Então, tudo isso, eu acho que o rádio não é só tocar música. É você poder passar um pouco do teu amor, da tua alegria através das ondas sonoras. Só que o que tem acontecido com as rádios? Muita propaganda, muita música e o locutor tem que só abrir e fechar bloco. E daí, as rádios que estão dando espaço para o ouvinte é as que estão liderando no Ibope. É as que são a número 1. Porque o ouvinte é carente. Porque hoje tem tanta plataforma digital de música, tem tuas playlists. Se é pra só ouvir música... Entendeu? O cara que tá ali do outro lado sintonizado e te ouvindo, esse cara merece toda a atenção, todo o carinho do mundo. Porque o rádio, como tu falou, ele ainda continua forte, tá? A pandemia ajudou muito o rádio a crescer, sabe? Segundo a Caert, mas a gente sabe que
que hoje tem muitas outras formas a gente tá ouvindo música sem precisar ouvir comercial, sem ter propaganda, sem ter nada, né? Então, o que tem que ter? Algo atrativo ali. Não só uma premiação, mas um locutor querido, que fale o nome dele, que compartilhe das mensagens deles ali via WhatsApp, ou as participações ao vivo. Então, acho que tudo que tu faz com amor, sem buscar só a questão de sucesso, tudo que é feito com amor dá certo. Isso é uma receita, assim, que não tem segredo. Colocou amor naquilo que tu tá fazendo, com certeza aquilo ali vai trazer frutos. Sim. É uma conta simples essa. Agora até a viabilidade econômica e estratégica, porque, vamos lá, eu tenho uma empresa de determinado produto, procura a Camila, né? A Camila tem lá o Portfólio, as informações. Olha, eu tenho certa verba de marketing, né? Eu tenho rádio formal, televisão, essa divisão. Por isso que eu hoje, com uma empresa, para me divulgar no rádio, sabe, olhando todas. Tu também ajuda nessa. Eu tenho empresa, não sou formado em marketing, tenho uma empresa que tá dando certo. Como é que tu atende? Estratégia, né? Estratégia. Na montagem dessa estratégia. Isso que eu pensei, sabe? Eu tenho 100. Quanto desses 100 vai ser rádio? Quanto televisão? Porque é limitado, né? Tu tem um recurso. Cara, e pra tu botar na rádio, isso que eu tava pensando. É administração pública, tem que priorizar os recursos. Eu tenho um cliente que ele gravou um material que roda nos comerciais de uma emissora. E agora a gente vai fazer o merchan comigo, no caso, teve o gravado, agora vai ter o ao vivo. E a gente vai medir qual desses dois traz mais resultado. E, por enquanto, o que eu tenho feito na minha rede social tá trazendo mais resultado do que o que foi feito nas duas plataformas, por incrível que pareça. Então, assim, as pessoas estão muito conectadas hoje, então a gente tem que fazer tudo voltado para esse público. Eles vão comprar visualizando e ali eles vão buscar o produto final. Então, eu acho que também muito da credibilidade de quem tá falando entra, Claro. né? Porque isso é um cuidado que eu tive nesses anos. Eu não era mais a Camila Xavier, era a Camila da Atlântida, depois a Camila da Nativa, a Camila da 89. Então, nos ambientes que eu frequentava, onde eu ia, tinha essa referência. Então, eu tinha que... Não que tu tem que te policiar e não pode viver mais, mas tu tem que ter um certo cuidado, né? Com o que tu fala. Sim, você é uma referência. Radialista não pode ter time, não pode ter religião, não pode ter partido político, né? Tu é uma pessoa pública, né, cara? Então a gente tem que ser neutro. Então isso foi uma coisa... Ou quando eu vejo as pessoas brigando por política e tudo mais, eu me assusto, porque assim como eu brinquei com vocês que eu não sei o que fazer no feriado, porque foram mais de 10 anos sem ter feriados, era um tema que pra mim era tão tranquilo e eu eu me mantive neutra por muitos anos. Eu tinha a minha opinião pessoal, mas era pessoal e era minha. E eu tava mais disposta a ouvir a do outro do que falar qual era a minha, né? E até por cuidado. E daí eu me assusto quando eu vejo as pessoas se agredindo por conta de time e opiniões diferentes, ou por política e tudo mais. É estranha, sabe? Mas isso tudo a gente vai aprendendo, né? Talvez se eu não tivesse passado pelo rádio, eu também estaria opinando aí sobre tais coisas, mas o rádio me ensinou a ser neutra quanto a esses assuntos. Né? Sim. E o cuidado no ao vivo, né? De não magoar ninguém, de não falar nada. Hoje a gente tá vivendo uma militância assim tão grande que nem tudo você pode falar, que já vira um, como é que a gente diz, um crime, né? Pra tu ser cancelado, especialmente tira do contexto. A gente tava falando esses dias, eu e o Wilson, claro, medidas, proporções, mas que nem você que é uma figura pública. Vamos lá. Toma um trago e sai caminhando de forma... Olha o estado da... Alguém vai te filmar e já vai te julgar e já vai jogar e já vai te... Esse exemplo não vai acontecer, mas o exemplo assim, trânsito de Joinville. Eu não posso xingar.
Exato. Você, entendeu? Ainda mais sua voz que é vocês não conhecida. podem, Dá pra reconhecer de longe quem chegou. mas vocês também não podem mais, porque agora vocês se tornaram pessoas públicas também que estão por trás de um microfone. Então, assim, eu sofro aqui no trânsito de Joinville, eu tenho que sofrer calada. Por quê? Porque, querendo ou não, as pessoas me conhecem. Claro. Então eu vou ficar xingando, tá? Pô, essa menina não é aquela menina bacana da rádio, por que ela tá xingando? Por que ela tá louca aqui no trânsito? Não dá? Então tem que ter o autocontrole. Só que eu sou ser humano, Exato. entendeu? Tu leva uma fechada ou a pessoa quase bate no teu carro. Tem dias bons, dias ruins. Tu tem que respirar e fazer igual os pinguins de Madagascar, sorrir e acene. Exato. Camila, nesse ponto que a gente conversava antes um pouco ainda, nesse sentido, o fato de você ser mulher, né? Porque o homem xinga, não, porque ele explodiu, parece que é uma certa complacência, não que a gente concorde com isso. Sim. A mulher não pode. A gente viu o resultado agora recente de um reality show, Big Brother, né? Onde há toda uma polêmica por trás do vencedor, enfim, sem entrar no mérito. Mas a pergunta que fica, e se fosse mulher? E se fosse ao contrário? Porque o homem foi um erro, mas ele corrigiu o erro. A mulher tem a chance de corrigir esse erro. Não é o teu caso, mas assim, com todos os teus desafios profissionais, evidente que erros acontecem, né? Eu devo estar errando um monte aqui agora, inclusive. Mas há uma aceitação, ou melhor, um rigor maior pela questão feminina, pela uma questão do machismo que a gente possui. Essa coisa intricada na nossa sociedade, infelizmente. Olha, Wilson, eu gostaria de te responder essa pergunta assim, dizendo que não, tá tudo normal, direitos iguais e tudo mais. A gente sabe que... bem melhor ouvir isso, né? Seria bem mais fácil eu responder isso. A gente sabe que a nossa realidade é bem diferente, né? E que infelizmente ainda o mercado de trabalho para a mulher ele é mais desafiador. Só que eu nunca enxerguei isso como um problema, eu sempre conquistei os meus espaços. Porém, eu já passei por todo tipo de preconceito. Eu já trabalhei em uma rádio onde eu era a única voz feminina e as pessoas não faziam nem questão de esconder que estavam incomodados de eu estar assumindo aquele posto, de que o meu salário era R$100 mais alto do que o do fulano. Ou hierarquia. Sabe? Então eu passei na pele o que muitas mulheres passam. Hoje as minhas melhores amigas são mulheres que eu digo assim de extrema capacidade e coragem. Ela tem mais de 30 funcionários e assume a gerência de uma empresa de carros, então assim, que é um mundo masculino, né? E ela é a diretora de tudo aquilo. Então, tenho mais uma conhecida que também tem esse desafio. Ela até hoje vai em reuniões, ela é a única mulher. Então, eu tive a oportunidade também de participar. Eu estava comentando com vocês do Fases e Faces do Shopping Miller, que reuniu mulheres de destaque da cidade. E cada uma tinha uma história. E todas elas também com esse desafio de entrar no mercado de trabalho e mostrar que a mulher também tem capacidade, que a mulher também tem força para assumir certos cargos, né? Então, hoje eu tenho uma amiga que é uma superintendente de um grande shopping da cidade e assim, é um baita de um desafio. E, em regra, sempre é homem que assume esse papel. Essa outra amiga... outra também assumiu uma rede de óticas, é o braço direito, assim, do dono. E leva toda a responsabilidade. Então, eu escolhi me rodear de mulheres fortes e com histórias de vida muito... Uma rede de apoio mesmo. Isso. Até pelo sentido de enxergar que a mulher, ela pode. Porque a gente sempre aprende, desde pequena, que a mulher, a gente é ensinada a ser mãe, né? A gente não é ensinada a ser uma grande diretora de empresa, uma grande... Como tu citou o exemplo da traição, né? Do ganhador do Big Brother. Nós, mulheres, somos treinadas desde pequena a entender que a carne do homem é fraca, né? A carne é fraca, que o homem trai e tudo mais. O homem não é preparado, que a mulher também trai. Ninguém chega pro filho e fala, filho, as mulheres traem também e tudo mais. Então, isso gera... Um pai trair é comum. Agora, a mãe trair, aí destruiu a família toda. Acabou. Vocês já pararam pra pensar nisso?
O pai trair, ok, ou a mãe perdoa, ou se separam, mas a família continua. Agora, se a mãe assumir esse papel e a mãe trair, acabou. O mesmo fato, porém, no outro lado. Com circunstâncias bem diferentes. E consequências. Eu trabalho com advocacia também, e no direito da família é nítido. Em situações onde ocorre a traição masculina e onde ocorre a traição feminina. E as reações dos casais e até dos interlocutores. Exemplo, tentativa de entrar num acordo, sabe? A traição masculina, assim, mas Camila, será que vale a pena tu largar a família? Esse tipo de argumento não tem quando a traição é feminina. Tipo assim, não, a mulher traiu, ela cara, não, ela sacaneou, tu tem que sair mesmo. Terminou, não tem mais. Mas, Camila, pensa bem no teu... É incrível. E assim, Camila, eu sempre falo, até tiro sempre que as meninas estão aí, pena que não vieram hoje. Eu tenho uma de 12, uma de 10 e uma de 4. E origem germânica, cidade do interior, eu só comecei a entender e é uma batalha diária para tentar demonstrar se eu tivesse 3 meninos, eu acho que eu não tentaria, mas por causa de uma situação de ser pai de 3 meninas, como exemplos, lavar a louça. Tô falando num detalhezinho. Prático, é pequeno. Sim. Eu tenho que me esforçar para entender que eu tenho que ir lá lavar a louça, porque eu tô passando uma mensagem. Não é a mãe que tem que lavar a louça, não tá escrito em lugar nenhum. Passou essa época. Não é o ajudar, é dividir a responsabilidade. Eu não tô ajudando. É responsabilidade. Mas eu tô dando um exemplo. Eu tenho que batalhar comigo mesmo para sair do sofá e pensar: será que eu tenho que ir lá mesmo, cara? Eu imagino, e é um detalhezinho. Que é um machismo, né? De achar que só a mulher tem que lavar a louça e fazer os afazeres da casa, eu né? tenho que batalhar com isso, já é um machismo. Mesmo sabe? Esse pensamento... Mas não é culpa tua, isso foi uma... cultural. É cultural. E isso tá sendo quebrado, né? Então, hoje, existem famílias que a mãe sai pra trabalhar e o pai cuida do lar. Então, é bem comum isso hoje. E... vai ter gente que vai criticar? Vai. Mas eu acho que cada um tem que levar a vida que acha que tem que ser. Sim. Eu acho que se tu tá feliz desse jeito, cara, vai ser feliz. Existe uma preocupação muito grande das pessoas de ser cancelado, ser bloqueado ou ser excluído porque faz isso, faz aquilo. Cara, seja você verdadeiramente e escolha ser feliz. Porque se tem uma coisa que eu vejo muito em rede social, é muita família margarina, tudo muito bonito, mas a gente sabe que a vida real é bem diferente, né? Sim. Então, assim, tem histórias eu acompanho algumas personalidades que a pandemia foi a campeã em separações, né? Eu fui uma delas, assim, eu sou uma delas. Sim. E as pessoas não entenderam que tudo aquilo aconteceu, né, para aproximar uns aos outros. E eu acompanhei todo tipo de família em meio à pandemia. Eu morava num prédio de 100 apartamentos. E eu dificilmente via os pais daquelas crianças, né? E daí, de repente, o pai que trabalhava e não ficava com o filho, passou a ficar com o filho, passou a brincar com o filho. Então, às vezes, eu tinha que passar no corredor para levar um lixo e tal. Eu escutava pai brincando com o filho, bagunça de criança, a família. Daí eu acompanhei numa sacada as crianças fazendo um piquenique, a família na sacada mesmo, eles esticaram uma toalha. Então, assim, as situações elas vão mudando alguns padrões, né? E a pandemia mudou vários padrões, tanto familiar, tanto profissional. Eu lembro que teve um cliente que eu gravava na TV e foi proibida a entrada de qualquer outra pessoa, a não ser os cinegrafistas e os apresentadores na TV, nessa TV. Então eu tive que pegar o meu celular, enjambrar ali na hora numa cadeira e tal, eu consegui posicionar ele, me vesti como se eu fosse pra TV, me maquiei e tudo mais, e gravei
o merchan do meu cliente em casa, com o fundo da minha casa, assim, televisão, tudo ali. E foi pro ar. Aquele merchan daquele jeito. Aí eu lembro que eu baixei um aplicativo com TP e o texto foi passando e eu naturalmente falando aquele textão ali como se nada tivesse acontecido. Eu me adaptei. Entendeu? Então, essa é o surfar onda, é tu se aventurar. Se eu ficasse, mas lá na TV tem o TP, aqui eu não vou conseguir. Não, mete a cara. Outra coisa eu lembro que nós éramos em 2 no estúdio de rádio. Eu fiquei trabalhando home office, então eu colocava, a calça era de pijama, mas a camisa era da rádio. E aí o cabelo sempre fazia alguma coisa, uma trança, um boné, alguma coisa, algum acessório eu tava usando. E fazia já chamada para as pessoas, postava o link da rádio, tinha a webcam, né, o vídeo ali rolando, mas só aparecia quem estava no estúdio. Porém, eu também acompanhava por ali e sabia quais eram as minhas entradas. E tudo via WhatsApp, interagindo com a programação. É louco? Mas a gente fez e deu certo, sabe? Então, todos esses desafios assim que a pandemia trouxe, eu acho que abriu muito esse leque. E não vai voltar, né? O sistema antigo... E a gente também espera que não volte a pandemia. Não, essa não. Agora... Mas a maneira de fazer essas situações, eu acho que ela mudou para não voltar mais, né? Sim. Por mais que o ser humano tente retornar algumas coisas, mas ainda que volte, Sim. volta diferente. Volta diferente. O que eu percebi? Alguns amigos, quando estávamos em lockdown, que estava todo mundo dentro de casa, as pessoas tiveram que se reinventar. Então, eu tenho muitos amigos profissionais que eram só jornalistas, hoje se tornaram radialistas também. Outros estão se aventurando em podcast. Outros estão com um canal no YouTube e também fazendo outras coisas. Então, as pessoas também se permitiram evoluir nessa parte digital. Muitos ainda continuam, a velha guarda continua ainda no método deles, mas de certa forma tem alguém por trás ali que está fazendo a parte do digital mesmo, né? Porque todo programa hoje tem que ser vendido, né? Nada se vende Sim, comercialmente. Viável, né? Tudo precisa, né, de um investimento. Sim. Então, se o cara não tá fazendo, alguém por trás tá fazendo. Então, hoje tá muito forte isso. Sabe? O futuro é isso aqui. É o que vocês estão fazendo, é o que a gente tá buscando fazer. Esse é o caminho. E não tem volta. Pô, Camila, assim, eu acho que pessoas que nem você, vocês têm uma obrigação com a sociedade. Porque o know-how que tu tem, as experiências que tu tem, e o alcance de pessoas que tu tem, eu sempre volto a dizer, as minhas filhas, elas vão conhecer o mundo como a gente conhecia com o Cid Moreira, com os caras de rádio tradicionais, que é o que tu falou antes. A gente se emocionou, a gente se informou, a gente chorou, a gente... E essa geração vai se emocionar, vai se informar, vai ir pra cá ou vai pra lá, conforme a Camila, conforme outras pessoas vão ser influenciadoras. E vocês têm um compromisso muito grande. Ainda mais sendo mulher. Dá mais compromisso ainda, né? Mas, infelizmente, esse é o jogo e vocês têm um compromisso de passar essa informação para essas meninas, principalmente meninas jovens, adolescentes, que estão tentando procurar o seu espaço nessa nova... Porque é novo para todo mundo. Apesar dessas crianças virem com outro chip... A mídia, o jeito de se comunicar está sendo novo para todo mundo. Eu lembro. Para nós é mais difícil porque a gente tinha uma outra base, mas é novo para todo mundo. É como as lives. Agora tá até parando um pouco porque a galera quer ir lá na loja escolher, comprar e provar. Tá todo mundo cansado, né, de ficar só em casa. E eu lembro que quando nós começamos a nos aventurar com a questão de live, a última que nós fizemos ainda mas teve uma que nós conseguimos vender em 3 horas 35 mil reais numa live. Entendeu? Uma loja que... Então, eu me sinto grata, assim, primeiro a Deus, né, por ter me dado esse dom e por essas empresas confiarem no meu trabalho. Porque muitas empresas não conseguiram se levantar depois da pandemia, né? Sim, sim.
Então a gente tem que se sensibilizar, porque muita gente, né? Ao mesmo tempo que foi bom para as mídias digitais, para tudo mais, mas foi muito ruim para certos segmentos do comércio. Muita gente fechou as portas. O varejo físico, ele passa por uma reinvenção. O e-commerce cresceu números estratosféricos durante a pandemia. Tiveram que se reinventar. Então, assim, que a gente consiga quebrar essa barreira de ficar sempre na mesma coisa e se aventure para explorar outros caminhos também. Porque quem se aventurou em fazer live, em mandar produtos nas casas, o consignado, essa forma de vender, né? Esses conseguiram se manter. Os que tiveram que fechar as portas, em regra, são pessoas que não se arriscaram ao método, né? De venda, de ir até o teu cliente, já que o teu cliente não poderia vir até você, né? Mas também a gente sabe que são vários outros fatores também, né? Questão de saúde, questão de tudo. Então, a nossa economia sofreu até hoje, né? Abalos por conta da pandemia e eu vejo assim... Aí beleza, aconteceu a pandemia. Tem um cliente meu que por exemplo, uma empresa que recebe materiais da Rússia. E daí agora não tá recebendo pros produtos dele, tu entendeu? Aí passou a pandemia, agora vem esse outro problema. E os caras têm que estar se reinventando a todo momento. Dia 5 a conta vem. Isso. Então, assim, e aí eu tive um curso de vendas e o cara falou assim, ó, tu tem todos os dias... Eu sempre fui CLT, né? Então eu era acostumada todo mês pingar tanto, eu sabia quanto eu podia gastar. E quando eu me aventurei a trabalhar só com marketing digital, hoje eu sou a minha marca e eu sou o meu chefe. Eu escolho, né? Isso é bom e é ruim. Isso é bom. Vantagem e desvantagem. Só que, porque quando a gente é CLT, a gente tem uma falsa impressão que é garantido. Esse dinheiro é garantido, né? Só que hoje eu sou MEI, hoje eu tenho a minha microempresa, eu sou a minha marca, eu sou a minha empresa. E eu tenho que encarar que todo dia 5 depende de mim. Aquilo ali. Então, um vendedor é a mesma coisa. Se ele não vender, ele não tem lucro, ele não tem. Então, hoje eu vendo, eu também entro como uma vendedora, eu me coloquei nesse papel, eu aprendi que a gente tem que parar de ter essa falsa ilusão que sendo CLT, tá garantido e tal. E o legal de trabalhar por conta, como a gente diz, é que tu mesmo se desafia. Porque é tu que vai fazer o teu mês ali, é tu que vai fechar os teus clientes. Aí tem clientes que... virou... Por exemplo, ano passado, eu tinha um número X de clientes. Aí vem Natal, Ano Novo. Deu Natal, a maioria sai de férias e tudo mais. E daí só retorna ano que vem. Então não tem mais aquela beleza de 13º e tal. É tu que tem que fazer, tu que tem que te organizar. Então eu posso dizer assim, ó... Não tenha medo, tá? De empreender, de ser o seu chefe e ser a sua empresa. Faça você... Eu criei uma maturidade financeira que eu não tinha. Tá? Então, hoje, eu acho que isso é um bom conselho. A gente precisa ter essa maturidade financeira. A gente precisa confiar, primeiramente, na gente, para depois vender um produto. Eu posso dizer isso também porque um cara foi fechar um contrato comigo. E eu virei essa chave, porque eu achava que eu era de rádio, então, assim, só o que eu fazia era a programação, falar no rádio, eu achava que a minha vida era isso aqui. E aí, quando eu digo que Deus, primeiramente, e a minha vontade, assim, de mudar isso na minha vida virou essa chave. E eu cheguei a um ponto que quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, isso é interessante. Eu não sabia que valores fazer, não sabia que preço. Mensurar, né? Quanto que eu cobro? Tá, mas será que vale quanto isso? Mas a fulana tem mais seguidor, daí ela pode cobrar isso. A gente se desmerece, sabe? E quando eu passei a me valorizar e escolher, eu quero estar com os melhores e os melhores vão pagar o preço, não significa que tu tem que explorar o teu cliente, mas você tem que ter um alto valor e falar, cara, eu tiro tempo para ele, eu trago resultado, eu elaboro semanalmente o que eu vou fazer com eles. Hoje eu tenho uma agenda de dias, cada cliente tem um dia, sabe? Todo esse planejamento me ajudou não só na minha vida profissional, mas na minha vida pessoal. Porque eu vivia no oba-oba, o dinheiro vinha ali no mês garantido. O que eu fazia de cliente extra? Era um extra
beleza, não, se não vier não tem problema. Então tu acaba ficando um pouco acomodado quando você é CLT. E depois quando tu acaba se tornando dono do teu negócio, isso não significa que tu tem que ter uma grande empresa. Você tem que se enxergar como essa empresa. Aquele momento ali você gera uma responsabilidade e a tua zona de conforto, ela acaba ali, naquele momento. Então, eu acho que o que me dá esse sopro da vida diariamente é saber que depende muito de mim essa movimentação profissional e esse desafio diário, que eu gosto. E hoje tu não tem pra quem repassar, né, Camila? A culpa do chefe, a culpa do vendas, a culpa do... tu não tem ninguém. Deu certo ou deu errado, o mérito ou não é da Camila. Né? E assim, Camila, é tudo muito louco e é bom você aqui conosco, compartilhando e com as pessoas que nos assistem, porque se tem uma coisa que a pandemia mostrou para todo mundo, é que não existe garantia nenhuma. De repente, a coisa mais simples, que é respirar, ficou perigoso. E aí a gente tinha que colocar máscara, porque até que o ato de respirar, que é uma coisa banal, que ninguém para para pensar que vai respirar, poder se tornou dar um algo abraço perigoso. No pai, na mãe, nos filhos. Não poder abraçar teu pai e tua mãe, né? Ver os familiares era perigoso, né? Pela saúde, inclusive, muitas vezes, dessas pessoas, e a gente precisava cuidar delas. Mas, ao mesmo tempo, e não a gente era só a pandemia que podia nos afastar das pessoas que a gente ama ou até causar, no caso, a morte. A gente vive diariamente a gente não pensa, a gente acorda todo dia achando que vai viver para sempre. Sim. Mas a gente, né? Então, só que a gente é mais fácil se apegar nisso e não pensar que, cara, eu tenho uma família, eu tenho, né, uma vida, só que ela pode ser ceifada a qualquer momento. Então, assim, somos sobreviventes da pandemia. Aqui nós temos 3 sobreviventes da pandemia. 4. 5. E vocês estão acompanhando aí o nosso Podville também. Você é um sobrevivente, então isso já é motivo gigante para você ver que você é um vencedor e pode sim conquistar o que você quiser. Se você passou por essa pandemia, a gente pode tudo, né? Se o casamento durou na pandemia, vai durar para sempre, meu amigo. Eu brinco assim, né? Mas é bem isso. A gente saiu da zona de conforto. E quem permaneceu, infelizmente, o avião tá descendo, né? A gente tem que estar sempre pensando assim, eu tenho que levantar voo e ir. Não posso baixar. Eu tenho que sempre estar evoluindo. E oportunidades a gente tem todos os dias, né? Acordou, tá com vida, saúde, cara, vai fazer. Ah, tô com medo, vai com medo, sabe? Tô sem vontade, vai sem vontade, porque no final tu vai olhar para trás e falar que bom, ou é um dia menos que eu deixei de procrastinar algo que seria muito importante, né, pra minha vida. Hoje eu sinto saudade do rádio, sinto, eu não nego. Porém, hoje financeiramente eu tenho muito mais liberdade. Hoje eu tenho mais tempo com a minha família, com as pessoas que eu amo, que não existe dinheiro no mundo que pague, tá? Você ter a oportunidade de estar com a sua família. E eu tenho realização financeira? Tenho. Profissional, eu aprendi a amar o que eu faço. Eu sempre vivi aqui, eu amo rádio, eu gosto do rádio, eu quero fazer rádio. E aí hoje eu aprendi a amar e valorizar o que realmente vem trazendo o meu pão de cada dia, vamos usar esse termo, né? Então a gente tem que aprender a ser grato às oportunidades que Deus coloca na vida da gente. E se essa foi a minha oportunidade do momento, então eu vou abraçar e vou dar o meu melhor. É o que eu tenho feito todos os dias. Camila, tu falaste agora gratidão e Deus. Nossa amiga em comum, a Ana Paula, né? Sim. A gente conversando, ela... Ana, queria... Falei um perfil, né, de mulher empreendedora, né? Ela falou, tem a Camila. Diz, Ana, capaz que a Camila vai querer ir lá no né, um magrão lá que tá começando agora. Capaz, a Camila tá em outro patamar, né? Ela, capaz, Ivan, tu não conhece a Camila, deixa eu... Pô, tu atendeu, tu incrivelmente veio até agora, não acreditei que tu... Eu só tô acreditando porque eu te vi quando tu chegou. Não sei se tu sabes a referência que tu é pra muita gente. Já era como rádio, na internet também, e sou muito grato a Deus por Ele ter permitido tu vir até aqui, nos ensinar. Sou grato pela tua humildade e do fundo do meu coração, tá, Camila? Que tu tenha muito, muito sucesso e
o gesto teu de humildade de vir num projeto que está iniciando mostra muito a pessoa que tu é, tá? Muito obrigado, eu nunca vou me esquecer dessa oportunidade que tu deu pra gente, tá? Que legal. Quando tu estiver batendo 1 milhão, tu me chama de novo, tá? Fechou? Show. Obrigado, tá? Wilson. Wilson, obrigada. Dá as 2 mãos aqui ó, pra dar sorte, tá, amigo? Tá bom. Obrigado. Tá? E como que as pessoas que estão sentindo assim a tua ausência e que às vezes, poxa, gostava de ouvir, agora a rádio já não é mais aquela mesma coisa, como que as pessoas te acompanham, Camila? Pra quem ainda não te acompanha, né? Eu tenho amizade com a antiga rádio que eu trabalhava. O meu coordenador, o nome dele é Ivan, por incrível que pareça. Esse nome aí é muito bom. É um cara muito gente boa, então assim, quando eu preciso gravar algum material para algum outro cliente, eu sempre vou lá até o Ivan e a gente grava no estúdio dele e conversa. Esses dias eu tive a oportunidade de ir visitá-los, eu estava gravando um outro material no estúdio ao lado e fui visitar. E antes eu sentia aquele coraçãozinho apertado, assim, sabe? Quando eu entrava num estúdio, falava, ai, cara, eu não tô mais, assim. Mas é gostoso quando tu vê que tu fez uma trajetória legal, que as pessoas vêm, Cami, como é que tu tá? Tu faz falta. E os ouvintes sentem falta, eu recebo recado deles até hoje. Quando eu faço enquete, 90% que eles vão falar de rádio. Quando tu volta, estamos com saudade de você no rádio. E eu acho que a gente tem que sempre deixar uma marca positiva e boa por onde a gente passa. Sempre portas abertas, isso é muito legal, tá? E como tu falou, né, a questão do como é que eu lido com as pessoas pedindo para eu voltar. Antigamente eu ficava assim, ai, cara, será que eu errei em não estar mais dentro do rádio e tudo mais. Só que eu comecei a ter, assim, eu ver que eu posso ajudar também de outras formas, não só no rádio. Sim, claro. Entendeu? Talvez a minha missão não é só. A minha missão ali não acabou. Porque a gente, tudo que a gente faz, as coisas que a gente ama, a gente guarda numa caixinha e deixa e vai para outros ciclos, né? O rádio foi a mesma coisa. Eu trabalhei como freelancer, eu tentei rádio, até falei na entrevista com o Vander que eu tentei o rádio em 2007, eu mandei um piloto e não deu certo. Mas eu não deixei de querer aquilo e de amar aquilo. Esse projeto ficou numa caixinha no meu coração, eu digo assim, e passou 2007, 2008, 2009 e só em 2010 aconteceu. E nesse meio tempo, eu não fiquei ali lamentando que não deu certo. Eu me especializei, eu fiz inglês, eu fui estudar, eu fui viajar, eu fui passear, eu fui trabalhar com outras coisas. Então, eu me preparei e Deus, às vezes, ele tem algo preparado pra gente, mas não é aquele momento. Calma. No tempo dele. Né? É no tempo dele. Então, o rádio não aconteceu em 2007, aconteceu em 2010. Então, assim, hoje eu olho esse exemplo que aconteceu na minha vida e às vezes eu entendo que o momento agora é o que eu tô fazendo. Se for para acontecer o rádio, se for para matar essa vontade dos meus ouvintes de me ter novamente no rádio, Deus vai preparar algo tão perfeito que vai dar certo de eu conciliar as duas coisas. O rádio e o marketing digital, que tem sido a minha nova paixão, assim. E tudo no tempo dele e não no nosso. E, na verdade, as pessoas, além da oportunidade de estar aqui conosco, as pessoas hoje, eu vejo que com a tua presença digital, elas podem te acompanhar em momentos... Tem mais oportunidades de te acompanhar do que, de repente, num horário fixo, numa faixa, no meio de uma programação. Acho que isso faz bem para você, mas também faz bem para as pessoas que gostam e acompanham o teu trabalho, como a gente também é fã desse teu trabalho. E assim, como até o Ivan falou, ele tem grandes amigos que estão até hoje. O rádio, ele não tem idade. É essa magia do rádio que eu gosto. Porque não exige idade. Tu pode ir de havaianas e bermudão e camisa da rádio, que tá tudo certo. Isso eu acho maravilhoso. O importante é tu estar com a tua voz bem e o teu coração cheio de amor para poder fazer a tua programação com todo amor e carinho. Então, assim, ó, hoje eu não tô no rádio, mas isso não me impede de, daqui a um ano, ou não, pelo contrário, voltar, né? E imagina também como as pessoas te querem nas rádios, né? Tem que ver também se você quer. Né? Não, eu quero, mas eu quero conciliado com o que eu faço hoje. Porque daí houve uma evolução nesse meio tempo. Antes a minha vida era só rádio. E hoje eu me adaptei ao
a onda do momento e daqui a pouco a gente já vai ter que se adaptar ao metaverso já. Então a gente já vai se preparando para tudo, equilibrando, né? Isso. Eu só desejo, assim, de coração que o rádio não acabe, porque eu amo essa plataforma. Eu acho que é muito lindo, assim, todo o trabalho por trás do rádio, né? E o quanto ele ajuda pessoas, usado de forma... Assim como as redes sociais, o rádio, ele é usado de forma sábia e feito de forma inteligente. Ele, sim, ajuda vidas. Rede social, a mesma coisa, utilizada com sabedoria, pro bem, tem tudo para dar certo. Agora, quem utiliza aquilo para virar um hater, ou usar pro mal, ou para cancelar as pessoas, ou para ficar nessa energia ruim, eu sinto em te dizer, mas a tua vida, a tendência é só ir para trás, assim, porque é uma energia muito ruim que tu vai estar trazendo para tua vida e utilizada porque atrás de uma rede social todo mundo fica corajoso, né? De falar o que pensa, de julgar, de criticar. Isso é outra coisa que acontece, tá? Tanto em rádio, TV, rede social, sempre vão ter pessoas que vão estar do outro lado só para diminuir, ou para reclamar, ou para atrapalhar. E tu tem que saber trocar aquela raiva por amor, assim. Eu tive muitas oportunidades no rádio, sabe? De Deus me usar e ali tinha um inimigo que se tornou um amigo, sabe? Então, isso Às acho vezes é uma pessoa pedindo socorro, né? querendo chamar atenção, muitas vezes. Então, ali, se tu trocar raiva com raiva, é claro que a tendência é ser algo bem ruim. Mas quando eu já consegui contornar situações que a pessoa se tornou muito fã da rádio, ouvinte da rádio, meu seguidor, sabe? Eu consegui mostrar pra ele que eu me importava com ele e que ele era importante também pra rádio, né? Porque é fácil tu falar assim, cara, tu não gosta, troca de estação, entendeu? Porque estação é o que não falta, né? A saída é mais fácil. Mas não, é você chamar a pessoa pra perto e falar, cara, o que tá acontecendo? Como eu posso te ajudar? Você é importante pra nós. A tua audiência é importante. A tua opinião, ela muda pra nós. Ela é importante. Então, acho que tudo que é feito... A gente volta a falar de uma palavra muito importante. O amor. Tudo que é feito com amor tende a se resolver e tende a dar certo. Acho que essa é a sacada, assim. Bom, a gente tá terminando, Camila. Que nem tu falou, né? 3 horinhas, 4 horinhas e passa muito rápido, passa muito rápido contigo. É sensacional. A tua energia vai ficar nessa mesa, nessa cadeira. Amém, que bom. E só agradecer a Deus, primeiramente, como tu falou, né? Eu sempre digo agradecer minha família e a ti, cara. Não tem nem... Já era fã de rede social, de nome. Agora vendo pessoalmente a maneira que tu cuidou da gente, nos ensinou aqui. Muito obrigado, tá, Camila? Que Deus te abençoe, tá? Amém. Nossa, eu que saio daqui cheia de amor e felicidade, assim, e com o sentimento de que vocês cresçam muito, tá? Que vocês possam trazer grandes profissionais aqui para compartilhar de conhecimento, de ideias. E eu tenho certeza, eu acho que... Nossa, é muito joinvilense esse podcast. Achei muito, muito boa a sacada. É o Fritz aqui, né? A logo de vocês. Então, parabéns pelo nome, parabéns pela ideia, os patrocinadores, grandes nomes aqui com vocês. Eu acho que tende a deslanchar. O nosso pupilo aqui hoje já quebrou o gelo, né? E desejo pra ti confiança, tá? E força aí, ó, que com certeza daqui a pouco tu vai estar dominando esses microfones. Vai ter briga com o Ivan, quem que vai falar não vai ter briga, mais que o outro, porque a gente começa a desenvolver isso. É automático, né, Ivan? É aquilo que tu falava do teu primeiro vídeo, da tua primeira voz. A gente começa a ter umas sacadas no automático muito legais. Isso aí vai, com o tempo, vai fluindo e a tendência é só melhorar. Mas eu já percebi um respeito muito grande entre vocês e uma parceria bem legal, que eu desejo todo sucesso. E obrigada, tá? Obrigado, Camila. Pelo convite de vocês. Pelo teu tempo, pela tua dedicação e por tudo aquilo que tu compartilhou conosco aqui, com as pessoas que nos assistem. Eu tenho certeza que tu deixou algumas boas e importantes mensagens. Ai, que bom. Fechou? Valeu, galera. Pena que terminou. Valeu. Tchau, Camila. Obrigado. Beijo. Tchau.